E no Agricultura BR de hoje você vai ver o entendimento de técnicos a respeito do que vem acontecendo com a safra de milho no centro-sul do Brasil. Hoje você acompanha o andamento das lavouras de algodão pelo Brasil e a boa expectativa de produção para esta safra. Vamos saber também como é que vem a produção de arroz no Rio Grande do Sul. E ainda as atividades de plantio das culturas de inverno. Produtores do sul do país estão plantando a cultura no pó. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Hoje o Agricultura BR vai trazer em pauta um assunto extremamente importante, o da safrinha ou segunda safra de milho no centro-sul do país, em especial em estados como Paraná e Mato Grosso do Sul, recebendo técnicos que vão comentar o estado das lavouras, que ficaram até 45 dias sem chuvas. A condição das lavouras cai a cada semana com a falta de precipitações. Rendimento médio das lavouras em Mato Grosso do Sul já está 10 sacas abaixo da expectativa inicial. Sobre tudo isso a gente vai falar no segundo bloco do programa de hoje, você não pode perder. E por aqui o Agricultura BR vai trazer em destaque agora uma grande feira que nós temos nesse ano de 2018 e que o Canal do Boi já tem trazido ano a ano seus destaques. Eu estou falando daquela feira que acontece lá no Distrito Federal, a Agro Brasília, que sempre traz novidades tanto para o médio e grande produtor, quanto também para a agricultura familiar. Os portões do Parque Tecnológico Ivaldo Sense abriram cedo na manhã desta terça-feira, mas a cerimônia oficial de abertura aconteceu à tarde e recebeu representantes do agronegócio. O tema principal da feira é a tecnologia para o campo. Nosso grande desafio é o aumento da produtividade. Nós estamos numa das regiões mais produtivas do Brasil. Aqui já temos produtores colhendo 240 sacas de milho por hectare e mais de 70 sacas de soja por hectare. E isso só é possível em função dos investimentos em tecnologia e produtividade. A gente espera bater recorde novamente esse ano, até porque o bom momento aí na retomada da economia brasileira, a safra também foi muito boa aqui na região, né? Os preços estão bons. A gente espera realmente que a gente bata recorde e ultrapasse aí os 800 milhões de reais. De Brasília, Raiza Silva para o SBA. Atenção agora para os valores pagos pela saca da soja nos principais portos do país, Porto de Santos e Paranaguá. O patamar pago hoje em dia está elevado, com a cotação da moeda americana segurando a alta aqui no Brasil. Porém, os valores têm registrado alguma oscilação negativa nos últimos dias, fato que acontece nesta quarta-feira. Isso tem a ver com a boa expectativa da safra norte-americana, que está sendo semeada e por lá corre tudo bem, e também a respeito da produção elevada aqui no Brasil, que se confirma também recorde na visão de algumas consultorias já nesta temporada. A gente acompanha agora como que vem a negociação então da soja no Porto de Santos. Veja que os valores caíram nesta quarta-feira, dia 16 de maio, para R$ 86,00 a saca. Ontem, o valor pago pela saca era de R$ 87,00, portanto, queda de R$ 1,00 por saca de um dia para o outro. No acumulado da semana, a gente viu os valores oscilarem bem e agora eles se encontram exatamente iguais aos de uma semana atrás, quando no dia 9 de maio, na última quarta, também o Porto de Santos pagava R$ 86,00 no valor da saca. O preço fechou em R$ 85,20 no dia seguinte e se manteve assim até a última sexta, dia 11 de maio. Porto de Santos abriu esta semana pagando R$ 85,50 pela saca do grão, elevou este preço nesta última terça e agora volta a recuar, estando, portanto, o valor nesta quarta em R$ 86,00.
No Porto de Paranaguá, no período considerado, há perdas para a saca de soja. É o que nós vamos conferir agora, queda de 1,74% entre o dia 9 e 16 de maio. No dia 9, o valor era de R$ 86,00 a saca, no dia 10 recuou a R$ 85,00. No dia 11 recuperava R$ 86,00 por saca de 60 quilos, no dia 14 subia mais um pouco, chegava a R$ 86,20. No dia 15 alcança R$ 87,00 a saca de 60 quilos, para cair um pouco mais forte nesse dia 16 para R$ 84,50, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. A Agricultura BR fala agora sobre as exportações brasileiras de soja, considerando a semana do dia 6 até o dia 12 de maio. Essa semana, ela vem com um volume menor do que aquela que a antecedeu, lembrando que a semana encerrada em 5 de maio teve a melhor semana de embarques da história do país, chegou a ter em uma semana um embarque de 2.900.000 toneladas. Os embarques agora ficaram ligeiramente menores, para 2.430.000 toneladas, de acordo com a ANEC, ainda assim um bom volume. Veja conosco como é que ficaram essas exportações de soja, de acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Grãos. Veja só que na semana encerrada em 12 de maio, totalizou 2.430.000 toneladas. Comparando com uma semana antes, foi de 2.900.000 toneladas, a melhor semana da história. No dia 12 de maio, a semana encerrada em 12 de maio de 2017, estava em 2.500.000 toneladas. Aqui é o quarto melhor, no 12 de maio, a semana encerrada em 12 de maio de 2017, é a quarta melhor marca para uma semana de embarques, de acordo com a ANEC. No acumulado do ano, contudo, as exportações de soja feitas pelo Brasil até agora já somam mais de 4% acima do que foi exportado pelo país no acumulado deste mesmo período do ano de 2017. Veja que os dados da ANEC mostram que o embarcado até agora foi de 33.870.000 toneladas. Este volume ainda está longe da meta estipulada pela ANEC para o Brasil exportar neste ano, que é de 72 milhões de toneladas do grão. A Agricultura BR agora destaca as possibilidades no clima, principalmente aqui no Brasil. Entre elas, o fenômeno do El Niño. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Durante os últimos períodos, as águas do Oceano Pacífico Equatorial começaram a se aquecer. Isso já garante que o fenômeno Laninha deve encerrar as suas atividades agora ao longo dos próximos períodos. E com essa água já aquecendo, a tendência é que devemos passar por uma fase de neutralidade climática entre as estações do inverno e também da primavera. De acordo com as últimas simulações da NOAA, que é um órgão internacional de meteorologia, já indica que esse aquecimento deve seguir acontecendo no decorrer do segundo semestre de 2018 e isso garante uma possível ocorrência de um fenômeno El Niño entre o final de 2018 e começo de 2019. Mas durante os últimos anos, isso já aconteceu, ou seja, uma possibilidade de ocorrência de El Niño. As últimas simulações também já demonstravam esse aquecimento um pouco mais persistente, mas muitas dessas atividades acabaram sendo frustradas, ou seja, as simulações acabavam indicando o fenômeno El Niño, isso já aconteceu, principalmente durante o ano passado, só que esse aquecimento não foi persistente e duradouro o suficiente para garantir a ocorrência do fenômeno El Niño. Então, é por conta disso que essa chance de ocorrência de El Niño entre o final de 2018 e começo de 2019 ainda é muito remota. Então, quer dizer que devemos entrar agora em fase de neutralidade climática. A Laninha deve acabar ao longo dos próximos meses. Com essas águas do Oceano Pacífico Equatorial um pouquinho mais aquecidas no decorrer do segundo semestre de 2018, devemos ter aí condições climáticas muito próximas da média climatológica e ainda essa tendência de ocorrência de fenômeno El Niño
entre o final de 2018 e começo de 2019 ainda é muito remota, então seguimos monitorando para verificar se esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial deve ser persistente, duradouro e intenso a ponto de garantir a ocorrência do El Niño entre o final de 2018 e começo de 2019. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E por aqui o Agricultura BR segue trazendo informações de mercado e agora com destaque para os negócios com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Havia uma inclinação hoje para a queda e ela vai se confirmando. Por que havia essa inclinação para a queda no dia de hoje? Por conta da movimentação com a moeda norte-americana e também a postura de alguns investidores. É importante lembrar que a soja americana ficou muito interessante, principalmente na sexta-feira, sobre o aspecto de compras, por isso que nós tivemos uma segunda-feira um pouco mais movimentada por lá e agora temos nova queda para os registros no mercado futuro de Chicago. Posição de julho vem mantendo o piso por enquanto de $10, $10,02 o bushel, mas perdendo 16 centes de dólar. Agosto vem a $10,06 por bushel, queda de 15 centes. Setembro, $10,08 por bushel, queda de 14 centes por bushel. E novembro, $10,11 por bushel, com recuo de 13 centes de dólar. O dólar aqui no Brasil segue o seu movimento de alta também nesta quarta-feira. Ele já fechou em alta por 3 sessões seguidas, chegando no seu pico de preço nesta última terça, passar de 3,70. Neste momento, vinha a 3,68, a gente confirma essa informação agora, segue sim nesta cotação. Dólar comercial é vendido agora no Brasil a R$ 3,68 mais 5 em mais um dia de subida, elevação agora de 0,67%. Bom, e vamos para o primeiro intervalo desta edição. Já no próximo bloco trazemos em destaque a safrinha de milho no Brasil. Nós conversamos com alguns técnicos, vamos receber alguns técnicos aqui no estúdio que explicam o que está acontecendo com a safra em alguns estados, principalmente no Paraná. Não saia daí, nós voltamos em instantes. A partir de agora, o Agricultura BR destaca a safrinha de milho no Brasil, em especial na região centro-sul do país. Trata a respeito das condições das lavouras e das tendências de preços. A gente começa o assunto trazendo um trecho de uma entrevista realizada pelo programa Bom Dia Produtor na manhã desta quarta-feira. Jorge Zaidan e João Pedro Cuti Dias receberam a analista de grãos Tânia Tosi para falar sobre mercado. Ela disse que acredita em uma alta para o milho no Brasil. Confira. Nós temos que pensar, além da perda de produção, que parece já clara de acontecer na safrinha, nós temos um estoque gigantesco que a Conab diz que o Brasil tinha, mas que nunca apareceram. Esses estoques não vieram para o mercado. Os 15 milhões de estoque de passagem. 18 milhões de estoque de passagem da safra passada. Para a Rural Business foi o maior erro já cometido pela Conab na história. E nós vamos levar anos para ajustar esse número. Porque ela vai ter que começar, ela não vai chegar e falar, olha, eu errei, né? Na verdade foram 10 milhões. Ela vai começar a esperar quebras de safra para ir tirando isso do mercado. Então nós temos esse agravante e com o dólar a 4, o milho brasileiro vira uma tremenda pichincha. Então, esse mercado exportador... Ou seja, a demanda no mercado internacional vai aumentar muito? Poderemos ter falta de milho aqui então, no segundo semestre. Nós podemos ver boa parte da safrinha sendo exportada, porque já estão sendo feitos muitos contratos em exportação. Isso só não vai acontecer se os preços do milho subirem de uma maneira dentro do Brasil que seja mais viável ao exportador jogar milho no mercado interno. Haja um descasamento do porto, né? Exatamente. O interior pagar um preço que não compensa exportar. Para o exportador ser mais vantajoso jogar milho no mercado interno do que de exportar. Mas de qualquer forma, o consumidor precisa ficar muito atento porque a expectativa é demais alta. E por aqui o Agricultura BR segue falando de milho, segue falando sobre o milho de segunda safra aqui no Brasil,
por conta dos efeitos que nós temos sobre alguns estados produtores que passam por um momento muito grave em relação à falta de chuvas e como que isso acaba trazendo impactos diretos para a produção do milho em segunda safra. Esse é um caso clássico agora no Mato Grosso do Sul, no estado do Paraná, em especial nas regiões oeste e norte do estado do Paraná, que são as principais regiões produtoras daquele que é o segundo maior estado produtor de milho. É o que nós trazemos em destaque aqui no Agricultura BR. Perdas ainda maiores para o segundo maior estado produtor do Brasil, o Paraná, podem acontecer nesse momento em que os valores do cereal já estão firmes no Brasil e que o país vive essa expectativa de possível quebra na atual temporada. Vamos ver então como é que vem a situação do desenvolvimento das lavouras de milho no estado do Paraná, de acordo com o Departamento de Economia Rural do estado, ligado à Secretaria de Agricultura do Paraná. Veja conosco aqui a segunda safra de milho e as suas condições. Aqui é a condição, as áreas de lavoura em condições ruins. Em 2018, nesse último levantamento, que traz os números até a última segunda-feira, mostra que 16% delas está em condições ruins. O comparativo aqui, você pode observar que não é com 2017, é com 2016. Por que que tem esse comparativo com 2016? Por que que a Agricultura BR trouxe esse comparativo? Porque em maio de 2016, nós tivemos os primeiros passos para aquela safra que teve uma grande quebra no Brasil, em especial nos principais estados produtores, como o estado do Paraná. Temporada 15-16 teve forte quebra exatamente por fatores climáticos, seja a seca ou mesmo geada que aconteceram no Paraná. Fabiano, a preocupação mesmo é com essas lavouras que se encontram em condições ruins. Mas a gente trouxe também o índice de lavouras em boas condições neste ano e a comparação com esse ano que você citou em 2016. Veja que no estado do Paraná, até o momento, lavouras com condições boas, no estado do Paraná é de 40%. No ano de 2016 eram 75%, então dá para a gente ver como a situação deste ano está realmente bastante grave. Nós vamos trazer agora o depoimento do Edmar Gervásio, ele é analista de grãos de milho do DERAL. Ele, antes de conversar conosco, trouxe essa seguinte frase aqui a respeito do desenvolvimento da lavoura. Hoje a seca é geral. As duas grandes regiões produtoras, a oeste e a norte, estão sofrendo de forma muito igual. A safra está em um cenário pior que a de 2016, foi o que o Gervásio tinha afirmado. Naquele ano, o Paraná colheu cerca de 83,33 sacas por hectare. É um desempenho ruim para o estado do Paraná e, por enquanto, a estimativa de produtividade esperada no Paraná é igual ou até pior do que essa nas principais regiões produtoras. Pois é, a situação desta vez é ainda mais grave. Isso porque houve atraso no plantio da safrinha de milho no estado e, com isso, as lavouras estão em uma fase crucial de desenvolvimento, de floração e frutificação, época em que a umidade é bem necessária. Nessa mesma época do ano da safra 2015-2016, as lavouras estavam em um estágio mais avançado, sendo, portanto, menos suscetível a essas condições climáticas. A previsão do Departamento de Economia Rural do estado paranaense é de que a safrinha de milho por lá, na atual temporada, chegue a 12.240.000 toneladas, um volume 8% abaixo do ciclo 2016-17, quando as condições climáticas foram praticamente perfeitas e o estado colheu 13.420.000 toneladas. O volume ainda supera os cerca de 10 milhões de toneladas da temporada 2015-2016, vale a gente destacar. Ana, os produtores rurais, telespectadores aqui do Agricultura BR, têm entrado em contato para mostrar essa situação. Inclusive, temos várias participações do estado do Paraná mostrando a grave situação das áreas de produção de milho. Vamos ver quem está participando conosco agora, porque temos aqui a participação de Claudemir e Alessandra Vitola, de Londrina, no estado do Paraná. Olha o que está dizendo aqui. Boa tarde a todos do Agricultura BR, uma boa tarde a vocês também. Gostaria que vocês mostrassem
passem as fotos que estou enviando sobre a situação do milho no Paraná, porque tanto mais novo quanto mais velho já tem áreas com 100% de perdas, é o que está dizendo aqui os telespectadores de Londrina. Estamos indignados com os preços do milho, tem que subir. Faz 46 dias que não chove aqui em Londrina, no Paraná. Muito obrigado, foi o que colocou aqui os telespectadores, lembrando que de ontem para hoje, na tarde de ontem, já chovia em parte do estado do Paraná. Vamos ver se a gente tem essas fotos, essas imagens que foram enviadas aqui para o Agricultura BR, mostrando o estágio de seca. Os produtores rurais, os nossos telespectadores, estão dizendo em 100% de perda, é muito elevado ainda esse nível, mas é o que o produtor rural está vendo no campo, né? Que está acompanhando no campo, é isso que eles estão colocando para nós aqui nessa situação. Juliana. Bom, tá aí então imagens do Claudemir e também da Alessandra Victola de Londrina, Paraná, mostrando a situação, condição das lavouras por lá. Como eles diziam há pouco, né, Fabiano, já há 46 dias sem precipitações, sem chuvas significativas, então mostrando, portanto, a grande preocupação dessa área produtora do Paraná. E o Claudemir mandou até um vídeo para a gente, vamos assistir. Olá a vocês da Agricultura BR. Eu sou o Claudemir Prieto Victola, agricultor daqui da região de Londrina, norte do Paraná. Estou enviando esse vídeo para mostrar a verdadeira situação das lavouras de milho aqui na região. Este milho está empendoado e sem espiga. Esse milho não emite espiga mais. Olha para vocês verem a situação desse milho. Ele está murcho, empendoado e sem espiga. Esse milho para mim já está com 100% de perca. Situação é grave, você viu o produtor do Paraná, a gente vai continuar falando desse assunto. Antes eu vou mostrar um pouco como é que os números do DERAL foram apresentados nesta terça-feira, inclusive, em torno da produção de milho. Primeira e segunda safra, lembrando que a primeira safra também não tem lá um grande resultado no Paraná não. Olha só, condição de milho de segunda safra no estado do Paraná. Esses números aqui nós já até falamos um pouco dele no dia de hoje, porque as condições que você está vendo em tela são inferiores à temporada 15-16. Então essa é a grande preocupação. As áreas de lavoura que estão em boas condições atingem 40%. Condição média, 44%. Condições ruins, 16%. Em 2016, quando tivemos aquela forte quebra, ela estava em 3% as condições ruins. É por isso que tem esse comparativo com a temporada 2015-2016, porque se considerarmos esse recorte, esse momento, em relação à safra do Paraná de milho segunda safra, ela é pior ou as condições são piores do que aquela que existiu no ano de 2016. Para saber mais detalhes sobre essa real situação das lavouras paranaenses de milho, o Fabiano Reis conversou na manhã desta quarta-feira com o analista de milho do Departamento de Economia Rural do Estado paranaense, ele que é o Edmar Gervásio. Acompanhe a entrevista. E o Agricultura BR, o canal do Boi, volta a trazer aqui em cena a situação que se tem em torno da produção de milho em segunda safra, principalmente alguns estados que estão sendo mais afetados, Mato Grosso do Sul e também Paraná. Mas é importante lembrar que no Mato Grosso também há regiões afetadas, no estado de São Paulo também. Para falar especificamente do Paraná, principalmente as regiões oeste e norte do estado, que são as principais produtoras de milho em segunda safra, nós vamos conversar agora por telefone com Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná. Edmar, um prazer falar contigo aqui no canal do Boi. Como é que estão as situações ou a condição para o desenvolvimento do milho de segunda safra no Paraná? Vai ter quebra? Olá, bom, fatalmente, sendo direto, haverá quebra, né, no estado. A gente teve uma condição climática desfavorável aí nos últimos praticamente 40 dias sem chuva no estado, e isso vai refletir numa produtividade menor lá no final, quando o produtor for colher esse cereal que está no campo. Hoje as regiões mais afetadas são basicamente a região norte do estado e a região oeste, que concentram a maioria da produção de milho no estado do Paraná na segunda safra. Edmar, em torno da situação hoje que nós temos de desenvolvimento vegetativo das áreas de produção, nós sabemos que teve já um início de chuva, já nessa terça-feira no estado do Paraná, ela traz recuperação
para as áreas de produção? Pode trazer algum tipo de conforto em relação às áreas de produção paranaense? Bom, de certa forma, as chuvas que aconteceram aí de ontem para hoje, aí durante a noite e durante o período da tarde desta terça-feira, dia 15, elas trazem um alento ao produtor aí, que de certa forma acaba por estancar a sangria que vinha acontecendo nas lavouras aí, ou seja, a cada dia que passava sem chuva, de certa forma reduzia o potencial produtivo lá no final. Então, com essas chuvas, tende-se a normalizar o desenvolvimento da planta e, de certa forma, reduz-se a probabilidade de uma perda maior. Mas, com esse período grande de estiagem, com certeza nós teremos aí uma perda a ser confirmada no início da colheita da lavoura de milho, segunda safra, no estado do Paraná. Edmar, para encerrar aqui a nossa entrevista, nós temos comparado a situação dessa temporada 17-18, a segunda safra de milho, com a temporada 2015-2016, principalmente nesses estados em que estão tendo já alguns problemas climáticos, Mato Grosso do Sul e Paraná. No caso, a temporada 15-16 foi aquela que teve seca, que teve geada e acabou tendo um resultado de quebra mesmo um pouco mais forte, mais elevada na temporada. É certo, os dados hoje, eles se parecem entre a temporada 15-16 e a 17-18? Bom, são duas condições diferentes, né? Como você falou, Fabiana, a gente tinha na safra 15-16 outros fatores climáticos envolvidos na safra que culminaram com um resultado final menor do que esperado, ou seja, uma perda de produção aí especificamente. Nesta safra, a gente tem em grande parte um fator predominante, que é a seca prolongada que ocorreu aí no mês de abril e maio. Em linhas gerais, o cenário hoje, em termos de área, as condições da lavoura como um todo, elas estão piores que na safra 15-16, que foi uma safra não só paranaense, mas uma safra brasileira muito pequena. Então a gente atingiu ali em torno de um pouco mais de 60 milhões de toneladas, enquanto que a safra normal brasileira hoje, em condições ideais, deve girar em torno de 90 milhões de toneladas. Esse ano, por sua vez, a safra já está revista e já está menor que 90 milhões de toneladas, ou seja, não só o Paraná tende a perder um pouco nessa safra, mas outros estados também tendem a ter uma redução de produção do milho, não só na segunda safra, mas a primeira safra também. Edmar, nós agradecemos aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, a sua participação, essa entrevista, e aqui nós ficamos à disposição do DERAL para as informações, para as pesquisas, os levantamentos que vocês fazem por aí no estado do Paraná. Obrigado, Fabiano. E a gente segue falando sobre este assunto, destacando ainda o estado do Paraná. Vamos saber agora como ficam as condições climáticas daqui para frente, em especial para as regiões norte e oeste do estado. Quem traz a previsão do tempo é a Juliana Rezende. As imagens de satélite já mostram muita nebulosidade sobre o Paraná. Isso acontece porque nas últimas horas o avanço de uma frente fria já voltou a trazer pancadas de chuva. Então algumas áreas do oeste do Paraná, como por exemplo Cascavel, já não recebia chuvas há mais de 30 dias. Essas condições agora voltam a garantir cenários mais otimistas para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. Apesar dessas instabilidades que aconteceram na última noite terem sido um pouco mais fortes, as pancadas foram mais intensas, teve condições até para queda de granizo nessas regiões. As condições hídricas do solo seguem baixas, então os produtores ainda devem seguir preocupados. A umidade do solo fica em torno de 10 a 20% entre o oeste e o norte do Paraná. Para os próximos dias tem previsão de mais chuva. Essa chuva não deve vir de maneira tão abrangente, com potencial para aumentar as condições hídricas do solo. É o oeste do Paraná que recebe as pancadas mais significativas, volume de água de 30 até 50 milímetros. Essa chuva sim tem potencial para conseguir aumentar
aumentar as condições hídricas do solo, não deve reverter as perdas que já aconteceram, mas pode paralisar essas perdas nas lavouras. No norte do Paraná também chove, só que o acumulado de chuva deve ser um pouco mais baixo, em torno de 15 milímetros entre o período do dia 17 até o dia 21 de maio. Só que essa chuva ela vai durar pouco tempo, porque durante o período seguinte, entre os dias 22 e 26, o tempo firme vai voltar a predominar em grande parte do estado do Paraná. Pode chover, mas é aquela pancada bastante fraca e bastante irregular. Então o volume de água agora é baixo, em torno de 5 milímetros entre os dias 22 e 26 de maio. A partir do dia 27, essa mesma condição vai persistir no estado do Paraná. Então até pelo menos o dia 31 de maio, condição de chuvas fracas em grande parte das áreas produtoras de milho do estado do Paraná. Então, durante as próximas semanas, volta a chover por alguns momentos. Essa chuva volta a trazer cenário um pouco mais satisfatório para o milho, principalmente do oeste do Paraná. Após mais de 30 dias sem chuva, os produtores agora vão ter um certo alívio, porque as perdas nas lavouras devem paralisar um pouco. No norte do Paraná, chuva mais fraca, que não deve recuperar tanto essas condições hídricas do solo. Então, de maneira geral, as lavouras que voltam a ser beneficiadas fica principalmente localizada no oeste do Paraná ao longo dos próximos dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. O assunto aqui no Agricultura BR segue sendo o desenvolvimento do milho em estados importantes para a produção brasileira e os efeitos climáticos sobre ele. Agora, o estado de destaque é o Mato Grosso do Sul. E para falar sobre essa situação, a gente já está no estúdio aqui com o Alex Meloto, ele que é diretor executivo da Fundação MS. Alex, obrigada pela sua vinda mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, é sempre uma satisfação estar aqui conversando com vocês e trazendo um pouquinho do que a Fundação MS tem feito, tem visto, tem acompanhado. A gente está bem distribuído em Mato Grosso do Sul e esse ano especificamente, hoje é um dia muito bom de falar de milho, que está chovendo, né? Já é a segunda chuva frequente, mas esse ano a gente tem visto no estado todo problemas nas lavouras de milho. E Alex, choveu nesta última terça-feira, hoje está chuvoso ainda, mas nós tivemos aí 40 dias, até 45 dias, dependendo da região do estado do Mato Grosso do Sul. Mas esse em si não é o único problema para as lavouras de milho de segunda safra no estado. Tivemos também o impacto do atraso na colheita da soja, que acabou trazendo impactos importantes, não foi isso? Exatamente, Fabiana. A gente está vivendo um problema hoje com o milho, óbvio que está sendo ocasionado pela falta de chuva e em muitos municípios do estado a gente passou abril inteiro em branco, sem uma gota d'água, o que não é normal. Mas, de certa maneira, é até esperado. A gente sabe que a chuva vai encerrando, vai cortando, como a gente diz na roça. No entanto, nós tivemos um ano também com alguns problemas lá na soja, que ocasionou atrasos na colheita, como você disse. Então, esse atraso na colheita da soja, obviamente, atrasou o plantio do milho. Então, teve problema de atraso, que obviamente jogou o plantio do milho para fora da janela, para fora do zoneamento, que na maioria do estado é 10 de março, inclusive essa é uma recomendação oficial. E também muito milho plantado em condições ruins, exatamente pela pressa de plantar. Muitas vezes o produtor se obriga a plantar numa condição de solo muito úmido, muito molhado, e isso a gente observa em campo, um desenvolvimento muito heterogêneo das lavouras. Então, pés maiores, pés menores, isso na maioria das vezes é ocasionado por um problema de implantação, problema no plantio. Então, esse ano, o nosso maior percalço foi, na verdade, a soja, né? Obviamente, a seca incomodou bastante. Impacta também em segundo lugar, né? Só prejudica mais. Alex, a FamaSul estima uma queda de 10 sacas por hectare já em relação à expectativa inicial. Lá no início eles esperavam uma produtividade de 85 sacas por hectare, agora 75. Fundação MS enxerga isso dessa forma também? Exatamente, disso aí tendendo a piorar. Haja visto que em muitos lugares essa chuva que veio nessas últimas 2 semanas não resolve mais o problema. Em muitas regiões a gente já viu milho morto, né? E a gente sabe que o milho ele define a sua produtividade em alguns estágios vegetativos. Não é quando ele está pendoado. Quando ele está pendoado ele já definiu. Então, se ele tiver problema nas fases iniciais, a gente fala até o V9, o estágio vegetativo 9, que é a 9ª folha completamente expandida, a produtividade já está comprometida. Então, lá no desenvolvimento da planta que ele define. Então, isso já aconteceu. A estimativa que a gente faz é que para cada dia de milho plantado fora da janela, a gente tem uma perda de 1 saco do seu teto produtivo. Então, isso varia de região para região, mas a estimativa da FamaSul
tá bem dentro do que a gente tem visto a campo, e se a gente tiver o que o Paraná está esperando ter, que é geada, a nossa situação pode ainda piorar. Tem previsão de frio, a gente tem acompanhado, não tem nada de uma geada prevista para os próximos dias, mas o nosso clima está muito incerto esse ano, como todos os anos, então é possível que essa estimativa ainda seja agravada, essa estimativa de quebra seja agravada por esses fatores. Alex, essa questão do clima ela impacta muito na produção. A segunda safra, que é durante o inverno, esses poucos dias, às vezes dá uma diferença do plantio na janela ideal, dá um impacto muito forte durante o desenvolvimento da lavoura. Nós temos comparado a lavoura atual do estado do Paraná com a 2015 e 2016. Essa lavoura foi aquela da quebra, que tivemos uma forte quebra no Brasil inteiro, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul. Os índices do Paraná hoje, 17 e 18 com a 15 e 16, eles já são inferiores, pior do que a safra da quebra. No Mato Grosso do Sul, o que você tem visto em campo e os índices de desenvolvimento, eles estão iguais, melhores ou piores do que a safra da quebra temporada 2015 e 2016? Fabiano, quando a gente tem uma safra inteira com quebra ou com previsão de quebra, como foi o último ano, a gente consegue fazer uma estimativa com bastante facilidade. Esse ano, como a gente teve problemas muito dispersos ao longo do tempo, a gente tem milho de tudo que é jeito. Tem milho muito bom e tem milho muito ruim. Então é muito difícil a gente estimar de maneira geral. Então, da mesma maneira que eu tenho São Gabriel do Oeste, onde os índices de perda são pequenos, eu tenho a nossa região leste, que já tem milho morto. Que o milho já passou, já não adianta mais chover. Então é muito difícil de dizer, ainda avaliar o impacto total e geral desses dois problemas na soja, do atraso de plantio e agora dessa seca no milho. Mas que a gente vai ter quebra, não tenho dúvida. As variedades disponibilizadas pela Fundação MS, que são mais suscetíveis, mas na verdade elas suportam mais esse calor, como que elas podem ajudar o produtor a se planejar melhor para essas condições que a gente não prevê? De maneira geral, o produtor ele se utiliza dos resultados de pesquisa, não só da Fundação, do Embrapa, de outras fundações, para posicionar os materiais ao longo da sua janela de plantio. Então, naturalmente, ele abre o seu plantio lá no final de janeiro com um material, que é um material geralmente mais produtivo, com uma tolerância mais baixa. Isso não está muito bem definido, essa questão de tolerância em específico. A gente sabe que tem materiais um pouco mais rústicos e menos rústicos. E o produtor vai se organizando, conforme o tempo vai passando, ele vai alternando esses materiais e geralmente vai plantando materiais com teto produtivo menor. Não faz sentido eu, em março, plantar um material com o mesmo teto produtivo do que eu plantei em janeiro. Em março eu não vou colher o mesmo que eu plantei em janeiro, eu já sei disso. O problema é que no momento em que houve o problema climático, os produtores já estavam com os materiais comprados. Então ele não consegue mais trocar, ele não pode simplesmente devolver e trocar por outro. Então a gente tinha uma expectativa de comportamento climático que já estava bem colocada e os materiais já estavam comprados. Então ninguém tinha material comprado esperando uma seca, por exemplo. Né? Óbvio que aquelas áreas primeiras plantadas em janeiro sofrem muito menos. Esse é o milho bom que a gente está vendo, vai ter um impacto, mas muito menor. Já, conforme o tempo de plantio foi passando, o impacto é cada vez maior. E aí pega justamente os materiais piores. Então isso potencializa o impacto. Então o grande desafio do produtor é prever isso, né? Que é o desafio de todos nós, e posicionar os materiais, como você falou, com diferentes potenciais, com um pouco mais rústico, menos rústico, ao longo da janela de plantio. Então o produtor ainda pode melhorar isso, começar plantando com material e entendendo o comportamento climático ao longo dos meses. A gente geralmente começa a plantar em final de janeiro, vai até 15 de março. Esse ano a gente teve plantio até final de abril, então já não tinha mais o que fazer, era prejuízo esperado já. Bem difícil, é um desafio muito grande para nós da pesquisa, ajudar o produtor também a entender isso e posicionar os materiais na janela certa. Tá certo, Alex. Vamos acompanhar agora o estudo sobre o clima, e é específico para o Mato Grosso do Sul e nas principais regiões produtoras de milho do estado. Quem nos traz as informações é Juliana Rezende. As imagens de satélite já mostram áreas de instabilidades avançando sobre o Mato Grosso do Sul. Isso acontece por conta do avanço de uma nova frente fria que vai acontecer agora nos próximos dias, manter as instabilidades sobre o estado sul-mato-grossense.
Essa chuva vai ser muito bem-vinda para os produtores de milho segunda safra, que já vêm sendo prejudicados por conta do tempo mais seco. Algumas áreas do sul do Mato Grosso do Sul já não chove há mais de 30 dias. E é por isso que as condições hídricas do solo vêm ficando cada vez mais baixas. A umidade do solo no sul do Mato Grosso do Sul fica em torno de 10% até 20% apenas. Então, nos próximos dias, conforme uma frente fria avança sobre o sul do país, espalha instabilidades por todo o estado do Mato Grosso do Sul. Nas áreas ao sul e sudoeste, na região de Dourados, Ponta Porã e até Sete Quedas, tem previsão de chuva mais significativa. Então, é justamente nessas áreas produtoras de milho segunda safra que as instabilidades vão ganhar um pouco mais de intensidade e tem risco para a chuva mais significativa. O volume de água fica em torno de 15 milímetros, principalmente alcançando até a parte central do Mato Grosso do Sul. É apenas no extremo sul do estado onde as pancadas vão ganhar um pouco mais de intensidade e pode chover mais de 15 milímetros em apenas 5 dias. Só que essa chuva vai durar pouco tempo, porque durante o segundo período as instabilidades já se afastam do estado e tempo firme volta a predominar em grande parte das áreas produtoras de milho segunda safra do estado do Mato Grosso do Sul. Essa condição de tempo firme, dias ensolarados e secos, também vai persistir até o final do mês de maio, até o dia 31. As instabilidades que acontecerem no Mato Grosso do Sul são fracas e não tem potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo. Então é agora, nos próximos dias, conforme uma nova frente fria avança sobre o Mato Grosso do Sul, que tem previsão de chuva mais significativa para os produtores de milho segunda safra. Os produtores que já tiveram perdas, essa situação não deve ser revertida com o retorno da chuva, mas conforme a chuva avança mais uma vez sobre a região, acaba por paralisar essas perdas nas lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. A Juliana Rezende falando sobre a condição climática para o milho no Mato Grosso do Sul. Alex, para encerrar aqui a nossa entrevista, falamos do Paraná com o pessoal do DERAL e agora do Mato Grosso do Sul. São estados que estão passando talvez as maiores crises por questão climática em relação ao milho de segunda safra. O que o produtor, a partir de agora, no Mato Grosso do Sul, tem que observar nas suas áreas de produção? Fabiano, eu acho que o momento é de reflexão. Do produtor entender a sua propriedade, entender a sua região, entender o clima e entender o quanto de milho safrinha, e é por isso que ele se chama milho safrinha. Em alguns anos a gente tem grandes safras e até mudam o termo, né? Não vamos chamar de safrinha, mas a nossa realidade, a repetição é essa mesma, é de problema climático, é de veranico no milho, é de atraso de colheita de soja. Então, acho que é o momento do produtor rural de reflexão, de replanejar a sua segunda safra, de avaliar o sistema de produção que ele está usando, entender o componente risco na sua gestão, entender o quanto é que vale a pena completar 100% da sua área com milho e passar pelo que está passando hoje. O momento de olhar para o zoneamento agrícola e ver que mais uma vez ele está certo, que não adianta questionar, ele está posto em função de muitos anos de pesquisa e que vale a pena seguir e buscar alternativas para a sua segunda safra. Integração com a pecuária é uma alternativa, há outras culturas que ele pode usar na rotação. Então acho que o momento é do produtor usar o que está acontecendo esse ano para aprender e se fortalecer. Tá certo, Alex Meloto, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Eu que agradeço. E uma última notícia a respeito do setor do milho no Brasil. O leilão de venda direta que a Conab realizaria na manhã desta quarta-feira foi adiado. Isso aconteceu devido a um problema no sistema eletrônico da companhia. O leilão, que vai ofertar 200 mil toneladas do cereal para criadores de animais que utilizam o produto na ração animal, vai agora acontecer às 2 horas da tarde desta quarta-feira, porém 14 horas. O resultado final você acompanha ainda hoje na programação do Canal do Boi. Bom, e a gente vai agora para mais um rápido intervalo. Continue com a gente aqui no Agricultura BR. Hoje ainda falamos sobre o desenvolvimento das lavouras de algodão no estado do Mato Grosso. E você pode participar do programa sempre conosco. É simples, mande a sua mensagem, foto, vídeo. Você que é produtor de milho, está com a situação meio ruim, faça como o pessoal do Paraná, manda as suas imagens, foto, vídeo no 67 99656 2266. Nós voltamos já. Deputados da Frente Parlamentar discutiram nesta última terça-feira em Brasília o programa do governo federal que promete levar internet para o interior do Brasil. A repórter Catarina Martorelli tem as informações.
A reunião desta semana da Frente Parlamentar da Agropecuária contou com a participação do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, que falou do programa Internet para Todos. A ideia é que todos os povoados do país, até os mais isolados, tenham acesso à internet via satélite. Uma ferramenta de trabalho, um programa importantíssimo que vai permitir a qualquer local do Brasil contar com a agricultura de precisão, contar com o desenvolvimento, com a tecnologia, num programa do governo brasileiro, com um custo inexistente para os municípios, um custo muito reduzido para os usuários por conta da isenção tributária que tem o programa. Segundo a Telebrás, o programa começou a ser colocado em prática em abril na região norte. O acesso à internet terá custo zero nas cidades e custo bem baixo dentro das propriedades. Para as escolas, o acesso também será gratuito numa parceria com as prefeituras. A ideia do governo é que até março do próximo ano, 15 mil unidades de ensino estejam conectadas. Esse trabalho é feito em conjunto com as prefeituras e com os estados, que através deles nós estamos levantando todos esses povoados que eles indicaram já e assinaram um termo com o Ministério. Instalamos equipamentos, treinamos o nosso responsável que lá vai atuar e aí a banda larga vai estar disponível. Catarina Martorelli para o SBA. A colheita da safra 2018 de café está em andamento pelo Brasil. No estado do Paraná, onde a produção é inteiramente da variedade arábica, a colheita alcançou 9% até esta última segunda-feira, dia 14 de maio. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, a produtividade média obtida dos cafezais é bastante positiva, está dentro do esperado para a atual temporada. A condição das lavouras que estão no campo é a seguinte: 88% dos cafezais se encontram em boas condições, 11% em condições médias e 1% na classificação ruim. A previsão para a temporada é ter um resultado final 16% inferior ao ano passado. Isso é o que deve acontecer no estado do Paraná, é o que você acompanha conosco aqui. Veja só a safra 2018 com uma estimativa diária de 37.340 hectares, produtividade média de 27,16 sacas por hectare, com uma produção final de 1.014.000 sacas, essa é a expectativa para o estado do Paraná. Há um recuo na área, o recuo de área é de 14%, produtividade cai pouco, mas cai 3%. Com isso, a produção no estado do Paraná fica 16% inferior àquela que foi registrada em 2017. De olho no mercado do café, agora no cenário internacional. Preços na Bolsa de Nova York são assunto por aqui agora. De olho no valor do arábica negociado nesta quarta-feira. Há cotações mistas, ou seja, algumas sobem, outras caem. A de maio tem recuo agora, negociando a libra-peso do café a $1,12 mais 45, cotação bastante pressionada para o café na Bolsa de Nova York. Julho vem a $1,17 mais 0,5 por libra-peso. Setembro, $1,19 mais 35, enquanto o café negociado para entrega em dezembro opera $1,22 mais 80. Vale a gente sempre destacar aqui que o piso de referência para este setor é a partir de $1,30 por libra-peso. Então, com os valores a $1,12, dá para a gente enxergar como eles vêm pressionados. A Agricultura BR destaca agora os negócios com café robusta na Bolsa de Londres, referência importante para o Conilon no Brasil. Temos aqui as posições hoje com destaque de alta. Uma pequena alta, a posição de julho vem com $1.734 a tonelada, alta de 0,34%. Setembro, $1.723 a tonelada, alta de 0,23%. Novembro, $1.728 a tonelada, com alta de 0,34%. E a posição de janeiro de 2019, $1.731 a tonelada, alta de 0,28%.
Campo Grande sediou um seminário para trazer a divulgação do prêmio ODS, que tem como objetivo premiar aquele produtor rural que utiliza práticas sustentáveis na sua produção. Kleber Rabelo tem as informações. O seminário de divulgação do prêmio ODS Brasil aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a segunda capital do país a aderir à Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU. O prêmio reconhece a atuação dos diversos segmentos da sociedade brasileira que contribuem com o alcance dos 17 objetivos e das 169 metas a serem alcançadas até 2030. O principal objetivo é acabar com a fome. Para alcançar o patamar mundial de segurança alimentar, é necessário promover a agricultura sustentável através de boas práticas. Mato Grosso do Sul tem uma importância grande na sua prefeitura, sendo a segunda cidade a aderir aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A presidente da Comissão Municipal ODS de Campo Grande falou sobre a atuação com um olhar voltado ao pequeno produtor. O que é esse trabalho? Esse trabalho é feito junto à CDESC, em que é feito um mapeamento da área, uma conversa com essas pessoas vão lá, recebem toda uma orientação, se tiver ajuda com maquinário, a gente tem um maquinário da prefeitura que fica à disposição, que vai lá, que os ajuda. E um ponto importante que eu acho que é não só fazer tudo isso, mas dar uma condição de venda desses produtos, né? A própria prefeitura, existe um centro de processamento de alimentos que ela compra desses pequenos produtores e esses alimentos abastecem a nossa rede de ensino. E hora de mais um intervalo por aqui, é bem rapidinho. Ainda hoje falamos sobre o andamento do plantio das culturas de inverno no sul do país. Entre em contato com a Agricultura BR, você pode fazer isso pelo Facebook, pelo Twitter e ainda pelo WhatsApp. O número é 67996562266. Estamos esperando o seu contato, hein? Até já! Estamos de volta agora para falar sobre insumos e especificamente sobre entrega de fertilizantes no Brasil. Os valores divulgados pela ANDA, Associação Nacional da Difusão de Adubos, mostram que em abril foram entregues bem mais fertilizantes diretamente no país na comparação com abril do ano passado. O acumulado do ano também mostra entregas mais aquecidas, é o que a gente acompanha agora neste gráfico. Veja que em abril de 2018 foram entregues 1.723.000 toneladas de fertilizantes, um volume quase 25% acima daquele registrado em abril de 2017. Agora, considerando todo o primeiro quadrimestre do ano, o volume entregue foi de 8.060.000 toneladas, 3,4% acima dos primeiros 4 meses do ano passado. Vamos saber agora como é que ficou a situação dos fertilizantes no Brasil, também para o mês de abril e também para o primeiro quadrimestre do ano, mas agora trazendo em consideração a produção no país. Em abril de 2018, a produção alcança 618.000 toneladas, com queda de 6,7%. Os 4 primeiros meses do ano têm recuo de 4,7% e atinge 2.478.000 toneladas, de acordo com a ANDA, associação que representa aí os produtores de adubos. Para finalizar, as importações de fertilizantes também caíram no Brasil no acumulado deste ano. A comparação com o ano passado mostra o seguinte, que em abril deste ano foram importados 1.589.000 toneladas, uma queda de 10,8% em relação às compras feitas em abril do ano passado. Já no primeiro quadrimestre foram comprados do exterior 6.344.000 toneladas de fertilizantes, também indicando baixa superior a 13%. As lavouras de inverno estão em fase de implantação no sul do Brasil. Os 2 maiores estados produtores das culturas
Rio Grande do Sul e Paraná estão passando por uma fase complicada. É época de plantar, mas falta umidade do solo. Ambos os estados estão já fazendo a semeadura, mesmo com condições desfavoráveis. No Paraná, a situação é ainda pior, como a gente já destacou ao longo desta edição. Falta chuva em algumas regiões do estado já por mais de 40 dias. E mesmo assim, os produtores estão plantando o trigo no pó. Dados do Departamento de Economia Rural do Estado paranaense mostram como estão as condições das lavouras já semeadas, considerando que até agora foram implantadas 35% da área prevista. Lavouras em boas condições representam 55%, condição média 32% e 13% da área plantada até agora se encontra em condição ruim. No estado do Rio Grande do Sul, o plantio do trigo ainda não começou, mas de outras culturas de inverno sim, como a aveia branca e a canola. De acordo com a Emater Gaúcha, estas lavouras implantadas estão tendo dificuldades de germinação por conta da falta de umidade. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as culturas de inverno na região sul do país. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. As culturas de inverno na região sul vêm ficando um pouco mais prejudicadas ao longo dos últimos períodos. É o caso do trigo no Paraná. Os produtores começaram o plantio, avançaram um pouco mais, plantaram apenas 7% das lavouras do Paraná e acabaram paralisando as atividades por conta do tempo mais seco, da falta de umidade no solo. Neste mesmo período, durante o ano passado, as áreas já semeadas de trigo já haviam alcançado 40%. Então, o plantio do trigo está bastante atrasado no Paraná. Já no Rio Grande do Sul, os produtores ainda seguem preparando o solo para começar as atividades de plantio ao longo dos próximos períodos. Então, a umidade do solo segue mais baixa no Paraná, com índices em torno de 10% a 20%. No Rio Grande do Sul, essa condição é de solo um pouco mais úmido. Para os próximos dias, tem previsão de chuva. É uma nova frente fria que vai avançar, provocar instabilidades nos 3 estados da região sul. Então, chove de maneira mais significativa entre o norte do Rio Grande do Sul até o interior do Paraná. O volume de água fica em torno de 30 até 50 milímetros. Essa chuva que volta a acontecer no Paraná volta a trazer cenários bastante satisfatórios, principalmente para os produtores de trigo, que agora devem dar andamento às atividades de plantio das lavouras. Conforme essa frente fria avança, na retaguarda dessa frente é uma massa de ar mais seco que vai avançar e declinar as temperaturas na região. Dessa vez, sensação de frio nos 3 estados da região. A temperatura mínima no estado do Paraná, principalmente nas áreas mais ao sul, pode ficar em torno de 3 graus durante a madrugada e ao amanhecer. E não se descarta a ocorrência de geada nas áreas mais ao sul do Paraná e também nas áreas de serra, tanto de Santa Catarina como também do Rio Grande do Sul. Inclusive na Serra Gaúcha, tem risco até para chuva congelada, enquanto que na Serra Catarinense há um potencial risco, principalmente para a ocorrência até de neve. No decorrer do segundo período, entre os dias 22 e 26 de maio, as instabilidades agora perdem intensidade na região, já não tem chuva significativa, as pancadas que acontecer são de fraca intensidade e também com baixo volume e ficam concentradas entre Santa Catarina e Paraná. Já no Rio Grande do Sul, o tempo firme volta a predominar e os próximos dias vão ser ensolarados. Só que a sensação de friozinho, principalmente ao amanhecer, ainda vai persistir. Dessa vez, temperaturas mínimas na casa dos 4 graus entre Paraná, interior do estado de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, temperaturas mínimas de 6 até 7 graus. Então, durante as próximas semanas, tem chuva retornando para o estado do Paraná, volta a trazer cenários satisfatórios para o andamento do plantio do trigo no estado. Agora, sensação de frio e também temperaturas um pouco mais baixas, até com possibilidade de ocorrência de geada, mas não deve alcançar as principais áreas produtoras da região sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Por aqui, a Agricultura BR segue falando sobre trigo, agora sobre o que acontece com o valor do trigo no cenário internacional. Havia uma expectativa hoje, antes da abertura do mercado em Chicago, de números vindo com pressão negativa. Temos aqui trigo, nesse momento, vindo na estabilidade neste momento. Trigo vem com a posição de julho a $4,93 o bushel, vai praticamente na estabilidade. Setembro também com $5,09 por bushel.
Dezembro vem a $5,31. Março, $5,49 por bushel, março de 2019. Nós temos posições aqui muito próximas à estabilidade em relação ao trigo. Trigo que acompanha neste momento ganhos um pouco melhores com milho negociado em Chicago. Milho que neste momento consegue achar espaço para subir por conta do petróleo. As agências bancárias estão atentas ao agronegócio. Alguns bancos estão, inclusive, investindo em agências especializadas para atender o produtor rural. O repórter Kleber Rabelo visitou algumas unidades. Acompanhe a reportagem. O Brasil é um país com vocação natural para o agronegócio. Isso devido às suas características e diversidades encontradas principalmente no clima favorável. De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil é o 5º país do mundo com potencial de expansão de sua capacidade agrícola sem necessidade de agredir o meio ambiente. E aqui, o agronegócio tem expressiva participação na economia do país. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o agronegócio contribuiu no ano passado com 23,5% do Produto Interno Bruto. Foi a maior participação na economia do país em 13 anos. Acompanhando esses números e representatividade do segmento da agricultura e pecuária, as agências bancárias estão investindo em atendimento especializado ao agropecuarista. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, alguns bancos já atendem o produtor rural com exclusividade. O Banco do Brasil inaugurou neste ano a 3ª agência voltada para o agronegócio. O que nos levou a adotar esse modelo é que a gente não tem dúvida que se a gente especializar o nosso time, a gente vai conseguir entregar soluções e conveniências de forma muito mais adequada ao nosso parceiro, o produtor rural. Ele vai se sentir em casa, ele vai falar a mesma língua e ele vai entender que o nosso modelo vai levar para ele um tempo de resposta muito mais célere e uma solução muito mais adequada à necessidade que ele possui. Quando o produtor rural procura a agência, o que ele encontra? Ele encontra uma experiência muito mais satisfatória no seu atendimento. Ele já começa tendo um horário diferenciado para poder ser atendido. Pela ferramenta Fale com o Gerente, que é uma espécie de WhatsApp, uma ferramenta bastante segura que o Banco do Brasil oferece, ele fala com o gerente dele das 8 da manhã às 22 horas. Se ele quiser atendimento presencial, ele pode agendar das 8 às 18 horas. E em contato com esse nosso time especializado, ele vai receber ofertas, consultorias e soluções muito aderentes às necessidades, aos anseios que ele tem para o negócio dele. Outra instituição financeira que também oferece soluções de crédito para atender às necessidades de custeio e investimento ao agricultor e pecuarista é o Sicredi. Entre os serviços oferecidos, a cooperativa atende à demanda de investimentos na aquisição de bens essenciais à produção e modernização do agronegócio. O Sicredi oferece vários benefícios para o associado. Entre eles, a gente vem trabalhando muito forte com recursos repassados do FCO, BNDES e BRDE. São recursos que o associado pode estar utilizando para aquisição de animais, construção e reforma de pastagens também, equipamentos e máquinas agrícolas. Então, assim, a gente vem trabalhando muito forte com o agronegócio. O Sicredi é parceiro do produtor rural. A gente tem recursos próprios também, dependendo da necessidade do associado. Ele pode chegar aqui na agência, às vezes ele está com uma pressa, com uma urgência, a gente consegue atender, de fato, o associado com um recurso próprio também, que é muito importante, que vai agregar aí também no crescimento da produção, no custeio de qualquer atividade dele também, aí que vem, no caso, a necessidade for passada para nós aqui. E as agências voltadas para o atendimento específico ao agronegócio não funcionam só em capitais e grandes cidades. Os bancos estão investindo também em unidades para atender o produtor rural que mora em cidades do interior. Maracaju, por exemplo, tem cerca de 50 mil habitantes. É uma cidade relativamente pequena, que por outro lado é forte quando o assunto é o agronegócio. A região aqui tem cerca de 250 mil hectares de área plantada. Baseado num número expressivo de produção, no ano passado, uma agência agro foi inaugurada na cidade. O Banco Santander inaugurou em dezembro do ano passado a agência Agro em Maracaju.
é a terceira unidade inaugurada pela instituição em cidades do interior de Mato Grosso do Sul. O gerente regional de agronegócio, Ricardo Molina, falou sobre a importância em dar ao agropecuarista mais opções de atendimento especializado. O fato da gente estar buscando as cidades menores do interior, no caso de Maracaju, é o fato do potencial dessa cidade também. A gente é uma cidade com uma característica altamente tecnificada no agronegócio, em termos de tecnologia, e nós, o Banco Santander, como o banco do agronegócio, nós temos que estar próximo desses clientes também. Como está sendo a procura dos clientes aqui na região? Não, a aceitação é fantástica, a gente tem buscado atender bastante clientes realmente aqui em Maracaju e nas outras unidades que nós inauguramos. E assim, a aceitação é muito forte, porque nós temos um portfólio de produtos completo no agronegócio, além dos custeios, da parte de investimento, de linhas de BNDES, nós temos todas as alternativas para o cliente para poder estar sendo o nosso parceiro nessa empreitada. Para o agropecuarista Irineu Busato, que mora em Maracaju, a iniciativa em ter uma agência com atendimento especializado no agronegócio incentiva a produção e dá mais opções ao produtor rural. Eu acho que cada vez mais, quanto mais negócios para o agro, para nós é melhor. E ela veio nos trazer mais uma linha de crédito, que antes nós tínhamos só um corredor. E ele veio nos ajudar a isso, a nos proporcionar mais uma linha de crédito para nós. Kleber Rabelo, para o SBA. Um pedacinho do Rio Grande do Sul que muito lembra a Ásia. Isso por conta das imensas áreas para a produção de arroz, que por lá é muito tradicional. E tradição também no Rio Grande do Sul, onde famílias há décadas trabalham com essa cultura. É o que nós vamos ver agora, como que o arroz ele mexe com a geração de emprego, de renda e também na situação cultural das cidades onde é cultivado no Rio Grande do Sul. É o que acompanhamos agora na reportagem especial de Annelise Nicolodi. Eu quase poderia dizer que estamos no Japão. Além das semelhanças da geografia, o que brota da terra é sinônimo de sustento para muitas famílias. 1 milhão de hectares de arroz espalhados pelo Rio Grande do Sul. Um dos alimentos mais consumidos no mundo, transforma a paisagem de pequenos municípios como Agudo. Cercadas por morros, as plantações formam um verdadeiro cartão postal. A cidade de Agudo tem pouco mais de 17 mil habitantes. A maioria deles é de origem germânica. Atraídos pelo rio Jacuí, eles desembarcaram nessa região e usaram as águas do rio para produzir arroz. Ao longo dos anos, o cultivo se espalhou e ajudou a formar essa obra de arte. Olhando de relance, é difícil de perceber, mas bem de perto a gente vê que há partes mais claras e outras mais escuras. É que dependendo do tipo de arroz, a coloração das folhas e dos grãos é diferente, o que forma essa paisagem exuberante. Há 3 gerações, os Busque preservam a tradição de cultivar arroz. A família de descendência alemã ajuda a manter o estado gaúcho como o maior produtor do cereal do Brasil. A área de 80 hectares é modelo e referência para a pesquisa de novas tecnologias. A gente abre a propriedade para pesquisa para as mais diversas empresas, sendo elas nacionais ou multinacionais ou instituições de pesquisa, e ao mesmo tempo divulga isso para produtores e faz com que os produtores consigam tentar copiar isso, trazer isso para a nossa realidade, para a nossa micro-região. Eu acho que é muito importante, porque às vezes uma determinada cultivar, um determinado produto pode funcionar muito bem aqui,
E logo aí saindo um pouco, indo para o lado da Campanha ou Uruguaiana, para a fronteira oeste, o produto ser ineficiente, não ter resultado, né? Por aqui, a satisfação com o arroz vai além do paladar. Nessa safra, Jair foi considerado um dos melhores produtores do estado. Ganhou a pá de ouro, símbolo da dedicação ao cultivo desse cereal, tão importante para a economia do país. São pessoas do setor produtivo, são pessoas, inclusive do setor político, pesquisadores, radialistas, pessoas dos meios de comunicação que se engajam e que, de certa forma, fazem com que a cadeia seja divulgada e ganhe destaque, ganhe atenção de alguma forma. A gente receber uma homenagem dessas nos motiva ainda a fazermos mais e nos dá uma certeza de que a gente fez alguma coisa para ter esse merecimento, né? Com a colheita se encaminhando para o fim, o Rio Grande do Sul vai colocar na mesa dos brasileiros mais de 8 milhões de toneladas de arroz. Um cereal capaz de suprir 20% de energia e 15% da proteína diária de um adulto. Então, bora comer arroz? E o Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo, o último desta edição. Já voltamos com as últimas informações de hoje. E nessas últimas informações vamos acompanhar de novo como é que vem o mercado da soja, que no começo dessa edição vinha perdendo e perdendo bastante. Voltamos já. Momentos finais do Agricultura BR, soja em Chicago vinha perdendo bastante na abertura dessa edição. Vamos saber como é que vem os negócios neste momento, é o que você acompanha conosco. Temos aqui soja em Chicago com a queda se acentuando, inclusive, Juliana, mas ainda mantendo as posições de mais curto prazo ao piso de $10 o bushel. Julho vem com $10, 2 cents o bushel. Agosto, $10, 5 cents mais 6 por bushel. Setembro, $10, 7 cents mais 6 o bushel. E novembro, $10, 11 cents mais 4 por bushel. Posições aqui vão perdendo de 13 até 16 cents de dólar por bushel, principalmente as duas posições de mais curto prazo, perdendo um pouco mais. Rapidamente vamos ao dólar comercial no Brasil, que hoje seguia subindo, segue com movimento de alta, subindo mais de 0,5% agora, negociado a R$ 3,68. E por hoje ficamos aqui com essa edição, lembrando que logo mais no fim da tarde tem a terceira com o resumo do dia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.